orar por ele, Valdir. Vamos abençoar. O nosso coração também para receber. E me pergunta. Bendito Deus, obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado por nos usar como teus instrumentos. E é nesse sentido, Pai, que eu quero colocar a vida do Normélio diante de Ti, te pedindo, ó Pai, poder clareza de pensamento a ele, paz e tranquilidade no coração, que o Senhor use aquilo que Tu tens colocado no íntimo dele, Senhor, para trazer para as nossas vidas. Conduz ele e a cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Será que o senhor fala sem microfone? Não. Não gosto de... Bom, é muito desafiador. Não só por causa da palavra dos irmãos aí, mas o horário, né? Depois do almoço. Mas todo mundo descansou um pouquinho. Todo mundo descansou? Não, tranquilo. Né? Mas eu não tenho assim, aquela dinâmica, talvez, para estar aqui na frente assim, e manter vocês acordados pela dinâmica, né? Então eu vou pedir que cada um se administre aí, né? E até eu vou dizer o seguinte, ó, daqui a pouco se alguém quiser, durante assim a palavra também levantar, trocar de lugar, né, para espantar o sono, qualquer estratégia é válida aí, tá? Tranquilo. Tem que aumentar o som. Tem que aumentar o som. O pastor me pediu para trazer uma palavra sobre a administração do tempo, né? E até anunciou como um seminário sobre administração do tempo. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre a administração do tempo também, mas vou fazer primeiro um preâmbulo, né? Mas vou chegar depois e falar um pouco sobre isso também, né? Nós temos um horário aí que nós vamos dividir mais ou menos ao meio, né, Nestor? Mais ou menos? Então eu também não vou me deter muito em detalhes, mas assim eu gostaria que a gente fosse acompanhando, se vocês pudessem me acompanhar no meu raciocínio, né? E podem abrir a Bíblia, ou então somente também quiserem ouvir, porque eu vou iniciar com um versículo que está em 1 Coríntios 9, 26, versículo bem curtinho, mas que vai ser a base da palavra. Essa. 1 Coríntios 9, 26. Aproxima um pouco. Aproxima. Não? Sim. Isso. Não é no dia a dia, né? Então vamos ler aqui. 1 Coríntios 9, 26. Assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não pouco desferindo golpes no ar. O Léo me deu uma sugestão, eu ia falar sobre a administração do tempo, e só cada vez que falar a palavra tempo, para manter o pessoal acordado, ainda tem que bater palma. Eu vou fazer diferente então, Léo. Vou dizer assim, cada vez que falar a palavra meta, tem que... Aí, vou falar mais vezes, tá? Quer dizer, assim corro eu, não sem meta. Então tá. Eu vou falar um pouquinho sobre, inicialmente sobre essa palavra, meta. Boa. Qual é a palavra? Meta. Meta. Meta? Na verdade, assim, né? Assim como muitos de vocês, eu acredito, né? Eu também não gostaria de vir para um retiro e ouvir falar meta. Porque no nosso dia a dia, às vezes, é uma palavra, vamos dizer assim, ela traz peso sobre a nossa vida, né? Ela
traz pressão sobre a nossa vida. Então, no mundo secular, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, essa palavra meta, ela nos coloca muitas vezes em uma pressão sobre os nossos ombros, né? Mas aí a gente lê na palavra e vê o apóstolo Paulo falando sobre meta. Então nós talvez tenhamos que iniciar tirando da nossa mente, vamos dizer assim, renovando a nossa mente, tirando esse aspecto negativo da palavra meta. Que ela passe a ser para nós, a gente consiga enxergar nela aquilo que o apóstolo Paulo conseguia ver nessa palavra. Tá? Até às vezes vou ter que evitar falar essa palavra. Senão vocês não vão prestar atenção. Então vamos combinar assim. Por enquanto deixa assim. Sem meta. Tem que dar mais uma ideia. Só bate palma quem está dormindo. Vamos combinar assim, se eu sentir que está meio assim, pessoal, aí eu vou instituir novamente então isso aí. Então a primeira coisa que eu acredito que nós precisamos fazer é, aqui pelo menos no nosso meio, no nosso âmbito, né, aquilo que eu gostaria de falar hoje, é tirar esse peso negativo que essa palavra muitas vezes traz sobre a nossa vida. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria também de desconstruir, vamos dizer assim, que está em nós muitas vezes, o que está no nosso meio. É que essa questão de meta, ela daqui a pouco pode parecer que não é uma coisa espiritual, né? Em cima até, com um amparo bíblico até muitas vezes, né? Eu lembrei que tem um provérbio que fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aí às vezes pode-se pensar que então não é correto fazer planos, ou traçar metas. Quando falar metas, a gente está relacionando com propósito, com alvo, né? Tem um outro versículo também, João 3,8, diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então pode-se pensar que a gente estabelecer metas para a nossa vida seria como tirar a liberdade de ação do Espírito Santo para a nossa vida. Entretanto, esse texto de Provérbios, por exemplo, ele não diz que o homem não possa fazer planos. Ele só coloca essa ressalva que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então essa talvez teria que ser sempre a gente observar essa questão, né? Nós fazemos os nossos planos, mas precisa ter aquela flexibilidade e abertura para mudar os planos, se o Senhor assim conduzir, né? Mas Deus pode agir sim, e o Espírito pode agir também no nosso planejamento. Quando a gente senta, né? Quando a gente traça planos, Deus pode estar nos orientando, especialmente quando a gente busca isso em oração de Deus, né? Da parte de Deus. Tem um provérbio que diz, que não me interessa, mas o homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Na caminhada, às vezes, pode ter, então, alguma alteração de planos, né? Além disso, também, eu ainda citaria na verdade, é um texto só em Lucas 14, 28 a 32, quando não precisamos nem abrir, mas é onde fala... Aliás, vamos abrir então, tá? Lucas 14... Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar.
O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então aqui também mostra que planejamento, né, faz parte da nossa vida, né? Eu gostaria ainda de ler Atos capítulo 16. Do 6 a 10. Percorrendo a região frígio-gálaca, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então aqui eles tinham um plano e tiveram que mudar esse plano durante a caminhada, e quando Deus definiu para onde eles deveriam ir, então eles passaram a ter de fato uma meta, né? Um destino. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, principalmente quando a gente tem a convicção de que vem da parte de Deus, né, o nosso propósito, a gente então ainda mais vai ter essa visão de andar por meta, né? Como é que está aí? O sono está batendo? Não. Tá, então vamos indo. Ainda eu queria fazer uma diferenciação entre meta e sonho. O sonho, esse sonho não é o sonho de dormir e sonhar, né? Mas o sonho de olhar para o futuro e almejar alguma coisa, né? É uma coisa muito, muito importante na nossa vida, né? Ter sonhos, ter desejos, né? É aquilo que nos move, que nos dá esperança. Então a gente fala muitas vezes, né, os sonhos de Deus para a minha vida, né, os sonhos de Deus para a minha aposentadoria, os meus sonhos para a minha aposentadoria, para a minha família, para a minha profissão, ministério, casamento, enfim, né? A gente realmente, é importante ter sonhos, né? A pessoa ser movida por um objetivo, por um propósito. Porém, sonho não é a mesma coisa que meta, né? A gente pode se perguntar, né? Talvez a gente estava olhando há pouco ali de fora, tinha um mapa mundi aí, né? E aí o Kleber estava recordando que em 2007, né, foi para a Itália, né, foi fazer um curso lá na Itália e tal, e eu logo pensei, eu tenho um sonho de conhecer a Itália. É um sonho, não é uma meta. Por quê? O sonho é alguma coisa assim que está mais, se a gente fosse usar uma figura, né? Digamos assim, alguém que está deitado na rede ali, né? Está na casa, está na praia de férias, ou está em casa, naquele lugar onde estica a rede lá, e tu deixa a tua mente viajar, e, enfim, né? Tu faz os teus planos, ou enfim, né? Deixa a mente correr. Né? A meta é quando daqui a pouco tu pensa assim, por exemplo, tu está lá deitado na rede na tua casa e tu pensa assim, pai, que bom se eu tivesse uma casa na praia, agora tu põe a coxa da mão no ouvido assim, dá aquele barulho da onda do mar, né? Pensa, mas que legal se eu tivesse nessa rede numa casa na praia, né? E aí tu pensa, mas como é que eu poderia fazer isso? Aí tu levanta da rede, né? Procura lá um papel, uma caneta, senta na mesa lá, e aí começa a pensar, mas quanto é que custa uma casa na praia? Né? Quanto dinheiro eu tenho? Né? Enfim, quanto tempo eu precisaria economizar? Ou o que eu poderia vender para comprar uma casa na praia? Né? Aí a gente já está falando de meta. Né?
Então é importante, às vezes, a gente se perguntar assim, daqui a pouco a gente vai passar a nossa vida, quem sabe eu vou, né, sonhando, gostaria de conhecer a Itália um dia. Mas até que eu não sentar, né, levantar da rede, pegar um papel, uma caneta, né, sentar e começar a planejar isso aí, e transformar isso aí numa meta, pode ser até que aconteça, né? Mas a chance de acontecer é menor. Então, essa diferença entre sonho e meta, é importante a gente compreender isso aí, porque muitas vezes nós podemos passar a nossa vida com sonhos que poderiam já ter se realizado, quem sabe, se nós tivéssemos estabelecido uma meta para alcançar esse sonho. A meta é algo mensurável, coisa que você pode medir, estabelecer prazo para alcançar, estabelecer custo, responder uma série de perguntas, vamos dizer assim. Existem até assim, ferramentas que ajudam isso aí, né? Quem já fez algum curso aí, talvez na empresa, ou um curso de administração, né? Tem uma das mais conhecidas que se chama 5W3H. Então você vai respondendo uma sigla em inglês, né? O que, por quê, onde, quando, e assim você vai respondendo as perguntas e definindo o prazo, o custo, o que precisa ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, até quando tem que entregar, né? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, né? Mas nós podemos relacionar, por exemplo, na nossa célula, né? Se eu tenho um pai, tenho meu sonho de multiplicar a célula e tal, né? Então, daqui a pouco tem 2 células, 3 células, né? E até aqui pode ser um sonho. Agora, quando a gente daqui a pouco senta junto com o grupo, define como é que vamos fazer isso, né? Qual é a nossa estratégia, né? Então eu sei que tem algumas células aí que já tem assim, todos os meses a gente vai fazer um jantar, uma vez por mês, e aí nós vamos convidar pessoas para participar, né? Então já tá saindo do sonho e partindo para a meta, né? Uma estratégia para alcançar aquele propósito, né? Além de realizar sonhos também, as metas elas podem nos ajudar a atender necessidades que nós temos. Vamos dar um exemplo. Eu fui fazer uma série de exames e daqui a pouco o meu colesterol está muito alto. Né? Eu tenho necessidade de baixar o meu colesterol. Sonhar. Então eu posso estabelecer metas que vão ter a ver com, quem sabe, a minha alimentação, vou ter que mudar a minha dieta, vou ter que traçar um plano, né? Vou ter que estabelecer uma meta para atender uma necessidade que eu tenho. É muito importante quando a gente tem uma meta, é muito importante, a gente não precisa daqui a pouco detalhar tudo que é coisa da nossa vida e botar no papel, mas pelo menos o que é principal, é muito importante escrever, né? Assumir um compromisso escrito com a gente mesmo, né? Escrever, porque vai responder algumas perguntas, né, de como chegar lá. Então escreve. Outra coisa importante é compartilhar, né? Sentar com um discipulador, ou com um amigo, ou com a esposa, ou com, enfim, e compartilhar esse propósito que nós temos. No momento que eu faço isso, eu tenho um compromisso escrito, né, e eu já falei para outra pessoa. Quando eu falo para outra pessoa, eu já estou me comprometendo também. É alguém que vai possivelmente me cobrar, ou, né, daqui a pouco posso até combinar isso, né? Olha, me ajuda, eu tenho esse propósito, escrevi isso aqui, e me ajuda porque eu quero atingir esse objetivo, essa meta. Então, compartilhar é importante. Acompanhar. Muitas vezes a gente pode escrever, né? Faz o planejamento, escreve prontinho, funciona tudo no papel, põe numa gaveta e aí esquece. Então é importante ter um acompanhamento, estabelecer assim prazos para
para alcançar etapas do nosso planejamento, para ver se está dando certo, se naquela velocidade que nós estamos andando a gente vai chegar onde pretende, né? Nós temos um alvo para chegar. E perseverar, porque muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, né? Começa bem, arranca com ânimo, com disposição, e depois, logo mais adiante, começa a enfraquecer o passo, né? vai desacelerando, e especialmente quando são coisas assim que você se propõe a fazer todos os dias, né? Então vamos supor que seja, você vai identificar que está faltando isso que o Luiz Henrique falou hoje de manhã, digamos, o Luiz Henrique falou sobre a importância de ter um momento devocional diário, né? Ler a palavra, orar. E eu, ouvindo isso hoje de manhã, concluí, poxa, eu não estou fazendo isso, né? Então agora eu estou falando sobre meta, talvez você esteja agora já pensando, poxa, então eu vou estabelecer uma meta para mim, eu vou ter essa meta de todos os dias, eu vou fazer um devocional. Quando você for transformar em meta, então vai precisar responder aquelas perguntas, né? Uma delas, então, vai ser, o que vai ser? Eu vou fazer um devocional. Como eu vou fazer? Bom, quero ler a palavra, quero orar. Quanto tempo eu vou fazer, né? Em que horário eu vou fazer isso, né? Qual é o lugar que eu tenho para fazer o meu devocional? Então já está transformando numa meta. Muito bem. E aí começa. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tudo bem. Uma semana, 2 semanas. Aí um belo dia, por algum motivo, né? Teve que levantar mais cedo para ir na fila do SUS lá para pegar uma ficha. Então, aquele dia furou lá o propósito, tá? Era para ser todas as manhãs e naquele dia não conseguiu. A tendência é quando a gente falha um dia, ter aquela sensação de assim, quebrei o pacto comigo mesmo, quebrei o meu compromisso com Deus e meio que desistir então, né? Já que não aconteceu, então não funciona, comigo não funciona mesmo, não deu certo, e a pessoa desistiu, né? Então a perseverança, se um dia não deu, falhou, então vamos retomar no dia seguinte e vamos em frente, né? Isso exige muitas vezes bastante disciplina da nossa parte. Então escrever, compartilhar, acompanhar e perseverar. São coisas importantes para quem tem um propósito bem definido e assim como Paulo, né? Agora tem que bater a palma aí, ó. Assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes em vão. Outra coisa que a meta nos permite. Isso, vamos entender o minutinho. O que a meta tem a ver com uma vida vitoriosa? Alcançar metas seria o mesmo então que realizar sonhos ou atingir, né, alcançar assim, necessidades que nós temos. Ela traz para a nossa vida um senso de realização. Tem uma frase que diz assim: quem não sabe aonde quer chegar, nunca sabe quando chegou. E é um fato. Né? Se a gente não estabelece uma meta, a gente não sabe quando chegou. Tá? E como a gente nunca chega, a gente nunca celebra, nunca se realiza, nunca tem aquele momento de parada e de saber, não, cheguei, né? Então, aquele momento assim de sensação de dever cumprido, né? de sonho alcançado, né? De ter aquele descanso merecido depois de ter batalhado para alcançar aquele objetivo, aquela meta, né? Aquela sensação de vitória, às vezes até uma comemoração, uma celebração, poxa, alcancei aquele propósito que eu tinha, alcancei a minha meta, né? E aí eu posso então juntar minha família e sei lá, vou jantar fora, né, para comemorar, ou enfim, aquele momento de gratidão diante de Deus por ter alcançado aquele propósito que eu tinha para a minha vida, né? Aquela sensação de ter uma vida com significado. Então, se a gente coloca metas na nossa vida,
com certeza, nós vamos ter uma sensação, né, de realização maior na nossa vida, várias vezes durante a nossa vida, muitas vezes, né, de acordo com o número de metas e tantas vezes quanto a gente as alcançar. Por enquanto dá para parar com as palmas. Tá? Então essa frase também pode ser guardada. Quem não sabe aonde quer chegar, nunca sabe quando chegou. Ou então uma outra palavra bem parecida assim, né? Quem não sabe onde quer chegar, em qualquer lugar serve. Então a pessoa se acomoda onde está muitas vezes por não ter um objetivo na vida, né? Um objetivo mais definido. Nessa questão de estabelecer metas, a gente precisa ter um cuidado também para não se frustrar, né? Porque estabelecer metas muito altas, ou uma quantidade muito grande de metas, e muitas vezes aí não conseguir alcançar, né? Pode trazer um sentimento de frustração para a nossa vida. E daí também não é bom. Então, como em tudo, né, exige moderação. Isso deve servir como um norte, né, na nossa vida, mas não como uma lei, uma coisa que vai se tornar um peso para nós. Assim como muitas vezes então acontece, eu estava falando no início, no mundo assim, né, a gente acaba muitas vezes sendo muito pressionado, e aquilo que seria uma coisa boa na nossa vida pode se tornar um peso e uma frustração, né? Agora eu diria o seguinte, melhor estabelecer a meta e atingir somente uma parte dela do que não estabelecer, né? Eu entendo assim, por exemplo, alguém que não consegue economizar um dinheirinho, sabe que tem uma necessidade de economizar, tá? Então vamos supor que ele chegou nessa conclusão, olhou para trás, poxa, o ano passado não guardei nada, no anterior não guardei nada, enfim, não tenho nada guardado, e eu preciso guardar um dinheirinho para uma finalidade lá, qualquer que seja, tá? Então eu vou tomar um propósito, vou estabelecer uma meta, e eu quero para o próximo ano, eu quero chegar no final do ano, e eu quero guardar 6 mil reais, então eu tenho que guardar 500 reais por mês, né, para dar 6 mil no final do ano. Tem alguns que falam da desmultiplicação, e daí vão já calcular quanto por dia, então eu teria que economizar. Mas enfim, estabeleci lá minha meta, meu propósito, que eu quero no final do próximo ano ter aquele determinado valor lá, certo? E aí o trem andou e chegou no final do ano e eu, poxa vida, fui contar lá e só tem 3, não tem 6 como eu queria, né? Amém. Porque nos anos anteriores não sobrou nada. Nesse ano sobrou 3, aleluia, né? Porque pelo menos não atingi 100%, mas já deu lucro a minha meta, né? Já valeu a pena. Então é importante a gente olhar dessa forma também, porque nem sempre a gente consegue alcançar no tempo que a gente espera e às vezes na quantidade, né? A outra relação que eu gostaria de fazer, antes ainda de entrar sobre a questão da administração do tempo, é em relação a, vamos dizer assim, no início eu entrei falando alguma coisa sobre essa questão de meta ser espiritual ou não ser espiritual, né? E eu gostaria de defender mais uma vez que a meta, estabelecer metas, pode ser algo bastante espiritual, porque ela nos leva a desenvolver uma das facetas do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, meta tem a ver com domínio próprio. Está lá em Gálatas 5:22, né? Uma das coisas que fala ali é o domínio próprio. E eu quero que vocês pensem comigo em coisas bem práticas, assim. Até um dia, se o Nestor me permite compartilhar, o Nestor estava me dizendo, o Nestor estava tratando a questão do diabetes, né? Não sei se ainda está, mas estava quando a gente estava compartilhando. E para o tratamento, né, para a dieta, deve evitar de comer doce, né? E aí o Nestor compartilhou comigo que isso
levou ele a desenvolver muito, né, o domínio próprio nessa área, porque o organismo, justamente por causa do diabetes, ele perde açúcar, mas só que não pode ter, né, então exige muito domínio próprio. Então, uma pessoa que tem a meta de reduzir o diabetes, com certeza vai ter que desenvolver o domínio próprio. Aí eu pergunto se alguém tem que reduzir peso aqui, né? Vocês têm alguém que tem que reduzir peso? Normalmente é uma luta mais das mulheres do que dos homens, né? Mas se você tem uma meta de reduzir peso, né, com certeza vai ter que desenvolver domínio próprio. Vai ter que fugir da geladeira, vai ter que diminuir a quantidade de refeições, talvez, não sei. Na verdade, eu nunca trabalhei essa questão de reduzir peso, né? Não sei bem como é que é. Não é fácil. Mas com certeza, né, vai exigir muito domínio próprio. Se você tiver uma meta de reduzir 5 quilos aí para o próximo ano, aí, chegar com 5 quilos a menos, experimenta, né? Vocês têm alguém que gostaria de compartilhar aí? Meta e sonho. Meta e sonho. Essa meta não pode gostar muito de sonho. Sonho é sonho de trecheado. Agora vamos pensar no jovem aí, então. Esses dias eu estava conversando com um jovem que está pensando, ele tem um sonho de passar no concurso, né? Então, enquanto for um sonho, né? Um sonho. Agora, se for uma meta, daí tem alguns passos para dar. Tem aquelas perguntas para responder, né? Quando é que eu vou começar? O que eu vou estudar? Quantas horas por dia? Quantos dias por semana? Até quando, né? Quando é que é o concurso? Então eu vou ter que enquadrar ali dentro e depois estabelecer uma meta. Com certeza, vão surgir muitas coisas ali no meio que vão desviar o meu propósito, tentar me desviar do meu propósito. Eu vou precisar muito domínio próprio, disciplina, né? Domínio próprio. Então, mesmo que a gente não esteja falando assim de coisas realmente espirituais, né? Mas o resultado é espiritual. Mesmo que for desenvolver o domínio próprio, então para estudar para o concurso, ou para perder peso, ou para baixar o colesterol ou diabetes, ou então para, como a gente estava falando antes, vou fazer uma casa na praia, né? Mesmo que a gente classifique isso como coisas que não são em si espirituais, vamos chamar assim, mas vai desenvolver em mim uma característica espiritual do domínio próprio, né? Então, se a gente também transportar isso aí para a questão por exemplo, né, do devocional, como a gente falou, ou preciso, enfim, orar mais, ou estudar mais a palavra, ou preciso pregar mais o Evangelho, né? Teve daqueles grandes evangelistas, eu acho que era o Moody, que ele tinha uma meta, né? Um por dia, né? Vamos chamar aqui, essa é uma meta realmente espiritual, né? Vocês leram o cara para mudar, daí começaram a dizer para ele, mude. Mude. A meta é Mudou. quem quiser sair pode ficar à vontade. Diz que é piada de pastor, né? Quem quer? Não foi espantar o sono, hein? Então, assim corro eu. Agora com Paulo. Não sem meta. Então, assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então eu falei aqui sobre meta. Né? Mas tá bom. Na realidade, para a gente alcançar isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui, né? Para ter metas na nossa vida, isso tem muito a ver com a administração do tempo, na verdade. Por essas coisas que a gente já falou, né? Porque no meio do nosso caminho, quando a gente estabelece metas, vem
muitas coisas que vão tentar nos desviar do nosso propósito, né? E a administração do tempo envolve estabelecer prioridades na nossa vida, né? Hoje de manhã, quando a gente vinha para cá, queria dizer assim, tem pessoas que talvez não precisem, não sintam essa necessidade de administrar o tempo. Não, tem outras prioridades, vamos dizer assim, na sua vida. Hoje de manhã, quando a gente estava vindo para cá, um pouquinho antes de Mussum, ali naquela várzea que vem costeando Taquari, quando a gente vem então no nosso lado esquerdo, né, tem aquele morro assim que se levanta, e quem veio comigo vai lembrar que eu dei uma buzinadinha uma hora, né? Porque na nossa esquerda, quando a gente vinha em cima de uma daquelas elevações, tinha um senhor sentado numa pedra, não estava nada preocupado com o tempo, pelo jeito assim, né? Estava olhando lá o rio Taquari, tranquilo. Então talvez tenha algumas pessoas que têm esse privilégio, ou talvez, enfim, por algum outro motivo, não sentem necessidade de estabelecer prioridades e tem que administrar o seu tempo. Mas eu acredito que no nosso contexto, a maioria de nós precisa realmente administrar o tempo e estabelecer prioridades, né? E as nossas metas, elas vão estar relacionadas com as prioridades que a gente vai estabelecer. Então, estabelecer metas nos leva a utilizar nosso tempo de forma mais produtiva e eficaz. Tem uma coisa também que é uma diferença entre a palavra eficácia e eficiência, né? Que a gente fala assim, então, eficiência é fazer uma coisa bem feita, né? Fazer bem feito. E eficácia é fazer bem feito a coisa certa. Muitas vezes, se a gente não está com as prioridades na ordem correta, a gente pode fazer uma determinada coisa, está fazendo bem feitinho, está fazendo legal. Mas não era aquilo que a gente deveria estar fazendo naquele momento. Nós deveríamos estar fazendo outra coisa naquele momento. E assim, são distraidores, vamos dizer assim, que a gente tem na nossa vida, né? Que depois de determinado tempo a gente olha para trás e aí sente frustração por talvez não ter realizado algumas coisas que deveriam ter sido realizadas. Então, para quem é casado, por exemplo, né? Poxa, nossos filhos estão crescendo, né? O tempo está passando, E às vezes nós estamos fazendo alguma coisa lá bem feitinho, né? Bem certinho, estamos fazendo com eficiência algumas coisas que a gente está fazendo. Então, lavando o carro, tem fim de semana, lava o carro, tem lavadinho, corta a grama, tudo certinho, né? Mas meu filho foi crescendo e eu sempre mantive meu carro limpo, a grama cortada, tudo, mas não tive tempo para o meu filho, por exemplo. Então, eu na verdade fiz bem feito aquilo que eu estava fazendo ali, estava sendo bem feito, mas eu não estava fazendo a coisa certa, aquilo que eu deveria estar fazendo naquele momento, né? Então assim a gente pode, depois, daqui a pouquinho já, eu tenho um formuláriozinho que tem algumas coisas que a gente faz durante o nosso dia, né? Para a gente colocar elas ali, a gente talvez pode já identificar algum desvio, né? Uma coisa que eu posso estar fazendo com eficiência, mas não com eficácia. Administrar o tempo com eficácia exige que aprendamos a dizer não. Muitas vezes a gente vai ter que dizer não para poder manter as nossas prioridades. Assim, se referindo então a um não para a geladeira, quando está fazendo, tem uma meta de redução de peso, um não para um pratinho de doce, quando, né, no aniversário, quando eu estou precisando evitar o doce, e assim também um não para alguns compromissos que às vezes surgem na nossa vida e que vão nos tirar do rumo do nosso propósito que a gente tem. Administrar o tempo também reduz o estresse. Por quê? O estresse normalmente ele acontece na nossa vida não tanto por aquelas coisas que a gente faz durante o dia, né?
Quando a gente faz bastante coisa durante o dia, estamos bem cansados no final. Nós estamos cansados, mas não estamos estressados. A gente está realizado no final do dia quando a gente realizou bastante coisa. O que nos deixa estressados são as coisas que ficaram para trás, que nós não conseguimos fazer. E se essas coisas, elas são coisas importantes, maior é o estresse, né? Então tem uma outra frase também que fala assim, né, que o urgente não deve tomar um lugar de importante, né? Então às vezes no nosso dia surge um monte de ladrãozinho do nosso tempo, né, que levam o nosso dia, e nós chegamos no final do dia estressados por causa das coisas que ficaram lá para amanhã, para ser feitas amanhã, que deveriam ter sido feitas hoje, né? São importantes e nós, em função do urgente, muitas vezes deixamos o importante para trás, e isso nos leva a um nível de estresse maior, né? Bueno. Então, essa questão de administração do tempo, de metas, vamos dizer assim, que a gente está falando de meta, né, de administração do tempo. No fundo, na maioria das vezes, vocês vão pensar e vão poder dizer sim ou não. É uma luta da carne contra o espírito, muitas vezes. Então, mesmo que a gente, às vezes, não queira atribuir um peso espiritual para essa questão, mas eu digo o seguinte, está na palavra: assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9, 26. Vamos falar esse versículo? Assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Nossa vida não deve passar a gente assim chutando para todo lado, né? É importante que a gente tenha um rumo na nossa vida, né? Claro, e aqui nós poderíamos então relacionar com a nossa carreira cristã, né? Que é a nossa principal meta. É isso que Paulo aqui dedicou a vida dele, é isso que ele estava fazendo, e isso que ele não deixava, com certeza, né, que distrações viessem a demover ele dessa meta, desse propósito, né? Mas assim nós também, né? Eu tenho aqui um formulário. Esse é o mês todo com o nosso tal de meta. Nós temos meta também. Atingir a meta tem um prêmio. Não atingir. Quantos meus assessores aí estão fazendo a distribuição do formulário, eu já vou adiantando aqui, ó. Isso aqui é uma coisa para a gente fazer, ó, é 5 minutos, tá? Uma coisa é jogo rápido, né? Só para dar uma pincelada. Isso aqui é só um ensaio que depois, se alguém então acha que precisa fazer alguma correção aí, depois vai ter tempo aí durante o retiro, em casa, na volta. É uma avaliaçãozinha assim, né, da nossa vida. Como estou empregando meu tempo? Tá? Então vocês vão classificar aí, por exemplo, a primeira linha fala alimentação, tem uma série de coisas aí, alimentação, sono, trabalho, escola, oração, televisão. Tem umas linhas em branco aí também, se alguém quiser acrescentar outra coisa no final. Tá? Não sei se todos têm caneta também, mas enfim, é jogo rápido, tá? Como estou empregando meu tempo? Então você relaciona aqui as coisas do dia a dia e depois classifica na coluna da direita e quanto tempo eu emprego nisso aí. Não precisa botar lá o tempo, mas é só classificar muito pouco, suficiente ou demais. Quer dizer, estou gastando alimentação, estou gastando tempo demais, muito pouco, enfim, classifica isso aí. Então o meu primeiro pedido é esse aí. E vocês, em poucos minutos, né, sem pensar muito naquilo que vem na cabeça, assim, no primeiro relance, vocês vão classificando aí. Muito pouco, suficiente ou demais, cada um desses itens aí, pode acrescentar mais alguns se quiser, tá? Depois,
quando vocês já fizeram essa classificação, na coluna está indo muito pouco, tá? Na coluna do muito pouco, vocês vão identificar o que ficou na coluna do muito pouco, tá? E aí vamos verificar desses aí, da coluna do muito pouco, qual é o principal que vocês consideram, tá? E em cima desse principal, é rapidinho, tá? Vamos traçar uma meta. Por exemplo, se vocês estão achando que muito pouco aí o principal que ficou para trás aí foi muito pouco tempo com oração, por exemplo. Então faça rapidinho uma meta assim. Qual vai ser então a tua meta para oração, tá? Quando é que você vai começar? Qual é o horário? Quanto tempo? Uma coisa bem simplesinha assim. Não vou botar um modelo aqui, nada. Apenas uma coisa, pensa assim, tem que ser mensurável. Eu tenho que saber se cada dia eu conseguir atingir aquilo ali. Tá bom? Até 3 horas. 3 horas está terminando. 10 minutos então para esse rápido exercício. Depois do dia a dia, a coisa mais complicada, eu refleti um pouquinho mais sobre essa questão da utilização do tempo, né? Definir daqui a pouco alguma meta que queira traçar. Eu acho que é muito oportuno, né? A gente está aqui separado esse fim de semana, é muito oportuno para a gente fazer esse tipo de reflexão. Tá? O Nestor me chamou no cantinho ali e me lembrou de um versículo que eu gostaria de ler, porque eu creio que faz parte. Ele me perguntou se meta e alvo eu estava colocando na mesma caixinha, vamos dizer assim. Para esse nosso contexto aqui, propósito, alvo, meta, é a mesma coisa, tá? Vamos só separar o sonho, que daí o sonho é uma coisa e meta é outra, vamos dizer assim, né? O sonho pode se tornar meta. Mas, eu acho que está no contexto, tá? Também a palavra foto aqui, né? Porque às vezes algum compromisso que a gente vai fazer, quando vai traçar uma meta, é um compromisso diante de Deus que a gente está fazendo. Ele passa a ser quase que como um voto, e muitas vezes é um voto que a gente faz diante de Deus, né? Então, Eclesiastes 5, 4 e 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, tem esse cuidado também, né? Porque tem coisas que elas assumem essa dimensão assim, né? Diante de Deus que eu estou assumindo esse compromisso, né? E aí é bom cumprir mesmo, então, né? Melhor então é que não votes do que votes e não cumpras, né? Amém? Valeu como um ensaiozinho, então, né? Não foi bem um seminário sobre a administração do tempo, mas eu acredito que dá para pelo menos trazer algumas coisas, algumas situações do nosso dia a dia à nossa mente, né? Então, eu gostaria só de orar ainda, finalizando essa primeira parte, antes de passar para a história, e a gente pode daí dar uma esticadinha aí para... Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós damos graças e recebemos cada dia renovado, Senhor, um tempo que Tu colocas à nossa disposição. E nós queremos ser mordomos fiéis do tempo que Tu nos entregas cada dia, Senhor. Não queremos andar de um lado para outro sem propósito, como vemos na Tua palavra, como desferindo golpes do mar, deixando que o tempo escorra por entre os nossos dedos, Senhor. Nós queremos aproveitar cada dia, Senhor, aproveitar bem as oportunidades que temos cada dia. Muito obrigado, Deus, porque Tu nos trouxeste aqui nesse fim de semana. Também queremos aproveitar bem o tempo que vamos estar aqui, Senhor. Amém. Compartilhar uns com os outros, ouvir aqui a Tua voz e a Tua direção para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.